Bom, vamos dar sequência agora e mostrar para vocês como é que a gente pode combinar texto, ou concatenar dois valores do tipo texto, tá? E aí a gente tem um comando, que é o comando mais, ele, além de fazer soma de valores inteiros, etc., ele serve também para a gente concatenar valores textuais. Vamos fazer um teste aqui. Vamos digitar aqui o comando print, aí eu vou digitar o texto programação, vou digitar o mais, vou digitar o mais, concatenação, Python, tá? Então, quando eu mandar executar aqui, vai dar um probleminha porque eu não coloquei os espaços, então ele fez tudo, juntou tudo. Se eu colocar aqui os espaçozinhos, ele vai apresentar o resultado que eu esperava, que é a frase programação com Python. Eu digitei um texto, concatenei, criou programação, espaço, concatenei com texto com, espaço, concatenei com a palavra Python e o resultado foi a frase programação com Python. Bom, vamos fazer um exercício agora. Você vai criar um programa que vai armazenar em uma string a frase 2 mais 3 ou a palavra 2 mais 3 em uma variável. Em seguida, você vai armazenar a operação numérica 2 mais 3 em outra variável. E, por fim, você vai imprimir o valor do string 2 mais 3, seguido pelo resultado da avaliação da operação 2 mais 3. Isso tudo na mesma linha. Bom, então vamos aqui fazer o nosso programinha. A primeira coisa, eu vou armazenar uma variável, que eu vou chamar de variável string. Vou armazenar o string 2 mais 3, tá? Posteriormente, vou armazenar na variável, uma variável, vou chamar var_num, a soma de 2 mais 3. Por fim, eu vou imprimir a frase, tá? Que vai estar armazenado na variável string, ok? Vou concatenar isso, vou colocar aqui 2 pontos, tá? Para facilitar a nossa frase. Vou concatenar com a variável numérica 2 mais 3. Isso vai dar um erro, por quê? Porque o comando print, ele espera que a gente sempre coloque valores do tipo string, e não o inteiro como está aqui. Para resolver isso, eu vou converter esse valor inteiro em um string, e aí vai funcionar, e o resultado vai ser aquele que é esperado, tá? Então, 2 mais 3, o string, e 5, o valor numérico calculado. Bom, vamos falar um pouco agora sobre nomes de variáveis e funções. Em Python, nós podemos ter letras, dígitos e o símbolo de underscore para um nome de uma variável ou função, tá? Uma restrição é que a gente não pode iniciar esse nome de variável com dígitos, tá? Eu tenho que iniciar ou com letra ou com underscore. É importante, como a gente já falou, utilizar nomes que tenham significado dentro desse nosso programa. É importante que a gente, uma convenção em Python, escrever todas as letras minúsculas, tá? E a gente separa as palavras. Se eu tiver uma palavra composta, eu separo com underscore. E eu evito preposições, tá certo? Eu não vou colocar nome de aluno, não. Eu coloco nome aluno, tudo em letra minúscula, separado com underscore. Embora seja permitido, não é uma boa prática utilizar acentos, cedilhas e coisas desse tipo, tá? Então vamos ver aqui alguns exemplos e ver se está legal ou não. O primeiro dele aqui, eu criei uma variável x, que deveria armazenar um endereço, que eu estou chamando aqui rua Python. Tá tudo bem, não tem nenhum erro, mas não é recomendável porque x não significa nada,
tá? O segundo caso, eu utilizei essa palavra, essa variável aqui, endereço. Tem dois problemas aqui. O primeiro é um erro de sintaxe, que eu estou começando o nome da variável com um número que não é permitido. O segundo é uma prática ruim de utilizar C cedilha, tá? O terceiro é o problema da C cedilha, não tem nenhum erro, não é recomendável simplesmente. Esse aqui, porque eu estou usando C cedilha. Nesse caso aqui, está tudo direitinho, tá? Não estou usando C cedilha, tudo minúsculo, não estou começando com um número. Nesse outro caso aqui também, que eu poderia ter endereço 1, endereço 2, endereço 3, sem problema nenhum erro. Nesse caso aqui, eu tenho endereço de Rui, estou usando uma preposição que não é recomendado. Se eu usasse aqui endereço Rui, seria bem melhor. Esse caso aqui, eu estou separando as palavras endereço, a próxima frase começando com maiúsculo. Em algumas linguagens, como Java, isso é uma convenção, tá? Mas em Python não é um padrão. E nesse último caso, eu utilizei a palavra def, que é uma palavra reservada para definição de funções, como nós veremos mais adiante. E aí eu não posso usar palavras reservadas para definir nome de variáveis. Aqui eu tenho as palavras reservadas em Python, depois vocês olham aí com mais cuidado. Vamos agora então fazer um pequeno programa, tá? A gente tem um amigo chamado Rui, que ele está querendo alcançar o seu peso ideal, e ele solicitou que nós fizéssemos aí um programinha para ajudar no cálculo do número de calorias que Rui gasta, tá? Então, esse programa, ele vai ler a taxa metabólica basal de Rui, ver quantas calorias Rui gasta sem esforço durante o dia. Em seguida, ele vai ler a quantidade média de calorias que Rui gasta quando faz alguma atividade física. Posteriormente, vai ler a quantidade de vezes que Rui faz atividade física durante a semana e vai ler a quantidade de meses que Rui descansa durante o ano. Com base nisso, eu vou ser capaz de calcular a quantidade de calorias que Rui gasta por ano, tá? Então, para cada leitura dessa, eu vou armazenar o valor em uma variável. Bom, eu vou assumir, por simplicidade, simplicidade de cálculo, que todo mês do ano tem 4 semanas, tá bom? Então, vamos lá. O final do programa, a gente vai imprimir uma mensagem bem simples, como essa daí. Rui, você gasta 60 mil calorias por ano, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer nesse nosso programa é a leitura do nome de Rui, tá? Vou armazenar o nome de Rui, porque eu vou utilizar ele várias vezes, em uma variável chamada nome, ok? Em seguida, eu vou mandar uma mensagem para Rui, tá? Vou imprimir uma mensagem aqui. Por exemplo, a mensagem pode ser: olá. Aí vou concatenar com o nome que eu coloquei ali em cima, que tem armazenado a frase, a palavra Rui. Na sequência, eu vou ler a taxa metabólica basal de Rui, certo? Então, como essa taxa, eu vou ler essa taxa, vou assumir que ela é um inteiro, tá? Vou fazer uso do comando input para fazer essa leitura e vou digitar a frase: qual é a sua taxa metabólica basal? Em seguida, eu vou ler a quantidade de calorias que ele gasta em cada atividade, certo? Então, da mesma forma, eu vou converter isso para inteiro, vou usar meu comando input e vou digitar a mensagem para informar o que é que deve ser fornecido como entrada. Em seguida, o nosso programa ele pede que a gente leia a
quantidade de vezes que ele se exercita por semana. Então, eu vou colocar aqui atividade por semana, vai ser... Fotos aqui. Aí agora eu vou ler quantos meses ele descansa por ano, tá? Então, eu vou ter uma variável aqui chamada descanso. Bom, feito isso, vamos começar a calcular a quantidade de calorias, tá certo? Caloria basal de Rui. Essa quantidade de calorias basal por ano vai ser a taxa metabólica basal de Rui multiplicado por 7, tá? Que todos os dias ele gasta caloria, independente de fazer exercício ou não, ok? Multiplicar pela quantidade de semanas que eu tenho no mês e multiplicar pela quantidade de meses que eu tenho no ano. Posteriormente, eu vou calcular a quantidade de calorias que ele gasta fazendo atividade física, certo? Isso aqui vai ser a quantidade de calorias que ele gasta em cada atividade, multiplicado pela quantidade de atividades que Rui faz por semana, ok? Multiplicado pela quantidade de semanas que eu tenho no mês, multiplicado pela quantidade de meses que eu tenho no ano. Isso tudo vai ser, na realidade, não é a quantidade de meses por ano, porque tem meses que ele descansa, então vai ser 12 menos a quantidade de descanso que Rui tem, certo? Então não vai ser todos os meses que ele vai executar atividades físicas. Bom, feito isso, a gente vai calcular as calorias gastas, que vai ser basicamente caloria basal mais caloria realizando atividade física. É isso? E aí, por fim, vamos imprimir uma mensagem legal para Rui aqui. Primeiro, a gente coloca o nome dele, Rui, né? Aí vou concatenar aqui com uma frase, vou colocar uma vírgula aqui. Realizamos o cálculo, certo? Aí vou colocar na outra linha aqui. Então, tá aqui o nosso programinha feito. Vamos agora testar esse programa. Vamos lá. Então, bom, então vamos agora fazer o cálculo da quantidade de calorias que Rui consome por ano, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a quantidade de calorias que ele consome em cada refeição, tá certo? Consumidas. Vamos fazer a leitura aqui. Vou perguntar aqui. Posteriormente, eu vou perguntar para ele quantas refeições ele faz por dia. Posteriormente, eu vou fazer o cálculo das calorias que Rui consumidas ano. Isso vai ser igual à quantidade de calorias que ele consome por refeição, multiplicado pela quantidade de refeições que ele faz por dia, multiplicado pelos 7 dias na semana, multiplicado pelos 4 semanas do mês, multiplicado pelos 12 meses do ano. E agora eu vou imprimir
a mensagem dizendo Rui, né? Nome. Realizamos o cálculo. Vamos testar o nosso programa. Primeira coisa, quantidade, a taxa metabólica basal, a quantidade de calorias que Rui gasta por atividade física, a quantidade de vezes que ele se exercita por semana, a quantidade de meses que ele descansa durante o ano, e agora vamos fazer o cálculo da quantidade de calorias que ele consome. Vamos supor que ele consome 400 calorias por refeição, que ele está comendo demais 6 vezes por dia, e aí certamente Rui não vai atingir o objetivo dele, porque ele está consumindo mais calorias do que gastando.